What's up? Hope you're doing fine. Eu espero que você esteja bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você se lembra dessa música? Lembrou, né? Todo mundo já ouviu essa música alguma vez. Percebeu que, tirando o último verso, o restante da música tá no presente? Sim, as ações estão no presente. Os verbos, quer ver? Olha só. You take, you make, you break. Hoje nós vamos falar de 3 regrinhas básicas que vão te ajudar a entender e a utilizar o tempo verbal mais usado no inglês, o simple present. Let's go! Bom, vamos lá. Como eu falei, existem 3 regrinhas super básicas para que a gente utilize o simple present. E eu vou explicar hoje com muito exemplo mesmo para ficar bem claro para você. Rule number 1. A primeira regra é sobre a utilização do simple present. O simple present, ele é utilizado para falar sobre ações frequentes das nossas vidas, sabe? Rotinas, hábitos, hobbies, enfim, né? Ações frequentes, não ações temporárias, tá bom? Segundo, verdades universais, situações duradouras, perenes. Veja no exemplo da música do The Police, Every Breath You Take. Se a gente inverter essa frase e colocar naquela ordem padrão, you take a breath. Você respira, você toma fôlego. Ou então, you make a move. Você se movimenta. Ou ainda, you break bonds. Você quebra vínculos. São todos hábitos, ações do dia a dia, ações que acontecem no tempo presente. Ok? Não é passado, não é futuro. Presente. E não, elas não estão acontecendo agora, mas elas acontecem. Ok? Olha só mais alguns exemplos. You wake up at 7 every day. Você acorda às 7 todos os dias. I have Zumba class on Tuesdays and Thursdays. Tenho aula de Zumba às terças e quintas. We live in a big city. Nós moramos numa cidade grande. E nós também utilizamos para verdades absolutas, fatos científicos, enfim, olha só. It rains every afternoon here. Chove toda tarde aqui. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Birds chirp in the morning. Os pássaros cantam pela manhã. Earth revolves around the sun. A Terra gira em torno do Sol. Beleza? Tudo certo até aqui? Agora a gente vai para a segunda regra. É que he, she e it são especiais. Muito especiais. Por que raios, teacher, eles são especiais? Alguém decidiu. A culpa não é minha. Eu cheguei e já tava lá, tá? Mas olha só, calma. Eu vou te explicar o porquê que eles são especiais. Sempre que nós vamos falar de he, ele, she, ela ou it, que é ele ou ela não humano, tá? Tipo assim, a parede, ela, it. O sofá, ele, né? Só que é não humano, então é it. Árvore, árvore é não humano, também é it, ok? Então, it é ele ou ela, qualquer um, só que não humano, certo? Quando eu vou colocar o verbo depois dessas pessoas especiais, esses verbos vão acompanhar esse jeito especial dessas pessoas. Os verbos vão terminar em S, ES ou IES, que são os especiais. Vamos ver alguns exemplos. She dances beautifully. Ela dança lindamente. Bernard takes a walk in the park every evening. Bernard dá uma volta no parque toda noite. Esse nome, né, gente, Bernard, tá substituindo he, tá bom? Então, obviamente, eu tô utilizando como ele, certo? Eu não preciso usar somente he, she, it. Eu posso utilizar nomes no lugar deles também. It costs $10. Isso custa $10. Ou então, somente custa $10. Só que a gente sempre precisa do it aqui, tá bom? The bus arrives at 8 sharp every day. O ônibus chega às 8 em ponto, todo dia. E the bus, gente, é it, né? É ele, é não humano, certo? Sarah enjoys playing the guitar. Sarah gosta de tocar violão. E Sarah é she.
ela. E a maioria dos verbos vão seguir esse padrão, esse S no final. I dance, you dance, he dances. Why? Is he dancing more than me? Mas olha isso. Mark studies French. Mark estuda francês. Se nós compararmos com o último exemplo que eu dei, da Sarah, você consegue perceber uma coisa. Enjoy termina em Y. Study também termina em Y. Só que olha só, enjoy, eu só adicionei um S ali, né? Já study muda bastante. Agora, por que isso acontece? Qual é a letra que tá ali antes do Y de enjoy? Sim, é a vogal O, né? E a letra que tá ali antes do Y de study? Sim, é a consoante D. Percebeu a diferença? Então, quando tiver vogal e Y, eu só adiciono S. Já se tiver uma consoante antes, eu preciso mudar esse Y, tirar ele e adicionar IES, ok? Mas a gente precisa cuidar isso pra escrita, tá, gente? Porque na fala não faz diferença nenhuma. Olha só. Studies, studies. Tá vendo? Esse IE tem o mesmo som do Y. E aí eu coloco S depois. Na fala, não altera nada. Mas olha só, lembra que eu falei que a maioria das ações a gente coloca o S, né? E aí, quando for consoante Y, IES. Tudo bem até aqui. Mas tem algumas ações que elas são completamente malucas. Se a gente colocar só o S, elas ficam impronunciáveis. Quer ver? To kiss. Kiss. To fix. Fix. Meu Deus, como é que eu falo isso? Não tem nem como, né? To wash. Wash. Feio, né? To watch. Watch. Não. To go. Goes. To do. Does. Não dá pra pronunciar assim, né? Convenhamos. E o inglês é uma língua muito sonora. Então, sempre que acontecer isso, nós precisamos adicionar a letra E antes do S. E aí, essas ações vão ficar assim. To kiss, kisses. She kisses her cat when she arrives home. Ela beija o gato dela quando ela chega em casa. To fix, fixes. Tom fixes the plumbing. Tom conserta encanamento. To wash, washes. Timmy washes his car on Saturdays. O Timmy lava o carro dele aos sábados. To watch, watches. He watches the game. Ele assiste ao jogo. To go, goes. Rita goes to work by car. A Rita vai para o trabalho de carro. To do, does. Peter does his homework after dinner. Peter faz seu dever de casa após o jantar. Entendeu como funciona? Mas atenção, porque isso só funciona para he, she, it, certo? Porque eles são os especiais, combinado? Mas você reparou que até agora nós só falamos de frases que dizem sim, frases positivas, afirmativas. Como fazemos então para falarmos no negativo ou então fazer pergunta, né? Vamos para a terceira e última regra do Simple Present. Mas antes da gente entrar nessa terceira regra, eu preciso saber uma coisa de ti. Como você fazia perguntas até agora? Nós aprendemos ali com o verb to be, que a gente pega e coloca o to be lá no comecinho da frase, tá tudo certo. Por exemplo, she is a doctor. A gente pega esse is, coloca ali no comecinho e aí vira uma pergunta, né? Is she a doctor? Certo? Só que você notou que nós não temos nem am, nem is, nem are aqui para colocar ali no começo? Para fazer a pergunta? Como que a gente faz, então, para criar a frase no negativo e no interrogativo? Claro que para o negativo a gente vai adicionar o not, né? Isso é muito óbvio. Mas uma coisa que você precisa saber é que o not, ele é muito, muito, muito carente. Então, ele precisa de alguém ali grudado nele. E é aí que entra a rule number 3, a terceira regra do Simple Present. A gente vai precisar de alguém para nos ajudar ali, tá? Para nos auxiliar com essa carência danada desse not. E é aí que entra o do. O do é super solícito, né? Nossa, queridão, vai ali agarrar na mão desse not. Não vai deixar ele tão carentão. Mas, ó, uma coisa muito importante.
esse do não significa absolutamente nada na frase. Nada, niente, nothing. Ele vai aparecer aqui só para nos dar uma mãozinha mesmo. Ai, mas teacher, do não significa fazer. Pois é, significa sim. Mas não é nesse caso, tá? Ele tá aqui só para nos ajudar mesmo. Olha só esses exemplos. You wake up at 7 every day. Negativo. You do not wake up at 7 every day. E esse do not, eu posso juntar e falar don't. I have Zumba class on Tuesdays and Thursdays. I don't have Zumba class on Tuesdays and Thursdays. We live in a big city. We don't live in a big city. Facinho, né? Taca ali o do not ou don't e tá tudo certo. Mas quando a gente vai falar de he, she, it, são os especiais, né? Lembra daquele último exemplo que eu usei? Peter does his homework after dinner. Eu já tô usando do ali, né? Como ação mesmo, de fazer. E ele vira does. Pois é esse does que eu vou utilizar para he, she, it. Já que eu uso do para todo mundo, todo o resto, eu vou usar o does para os especiais. Então, como que você acha que fica essa frase? He watches the game. Negativo. Ai, teacher, fica he doesn't watches the game. Opa, peraí, olha só. Lembra que a gente utiliza do para todo mundo, né? E does para he, she, it. E esse does já tá modificado para he, she, it. Então, essa frase, he watches the game, negativa, fica he doesn't watch the game. Pois é, a ação, ela vai voltar para base form. Então, vai perder aquele S, ES, IES que a gente já viu aqui, porque o does tá tomando lugar, ele tá assumindo o resto da frase ali. Então, a gente não precisa fazer mais nada. Sarah enjoys playing the guitar. Sarah doesn't enjoy playing the guitar. The bus arrives at 8 sharp every day. The bus doesn't arrive at 8 sharp every day. Peter does his homework after dinner. Peter doesn't do his homework after dinner. Você viu que mesmo quando nós utilizarmos o do com o sentido de fazer mesmo, na frase, né? Nós vamos seguir utilizando aquele outro do que tá só nos ajudando, que não significa nada. Pois é, o uso de um não vai anular o uso do outro, tá? E perguntas, teacher, como fica? Aquele do que nos ajuda na frase negativa, ele também vai entrar na hora de fazer pergunta, óbvio. Só que aí o que ele vai fazer? Ele vai pro começo da frase todinha, para deixar bem claro que a gente tá fazendo uma pergunta. Olha só, you wake up at 7 every day. Só coloca o do ali no começo. Do you wake up at 7 every day? I have Zumba class on Tuesdays and Thursdays. Do I have Zumba class on Tuesdays and Thursdays? Gente, isso é um tipo de pergunta bem filosófica, tá? Porque normalmente a gente não pergunta pra gente mesmo, né? Só na nossa cabeça. Assim. They live in a big city. Do they live in a big city? Tranquilo, né? Agora com he, she e it, nós seguiremos com o nosso querido does. He watches the game. Does he watch the game? Lembra? Sem o ES ali, tá bom? Sarah enjoys playing the guitar. Does Sarah enjoy playing the guitar? The bus arrives at 8 sharp every day. Does the bus arrive at 8 sharp every day? Ok? E sim! Toda vez que o does entra em cena, o verbo, a ação, volta para base form, que é aquela forma linda, limpa dele, sem S, sem ES, sem NG, sem nada, ok? E para respostas curtas, as short answers. Do you like pizza? Yes, I like. Não, não é assim que nós respondemos. Em português é, você gosta de pizza? Sim, eu gosto. Ou então somente sim. Mas em inglês, a gente não precisa repetir o verbo, a ação, não. O do já faz tudo por nós. E eu vou te ensinar um truque. Para resposta curta, a gente vai repetir o que está no começo da pergunta. E tem o do ali? Pois é, eu vou usar o do na resposta também. Do you like pizza? Yes, I do. Oh, no, I don't. Does she live in Spain? Yes, she does. No, she doesn't. Mas você precisa saber que se eu repetir o verbo, eu vou ter que repetir o resto inteirinho. E aí a resposta vai deixar de ser curta. Does she live in Spain? Yes, she lives in Spain. E aí nessa resposta, a ação vai ter que
vai ter que ser conjugada para aquele S que a gente já viu se for he, she, it. Ok? Ai, esses he, she, it são chatinhos, né? Eu sei. Eles são chatos, exigentes, cheio das 9 horas. E aí agora, o que você precisa fazer é praticar. Praticar bastante. Fazer exercício, prática guiada. E para que você tenha acesso a isso, clica no link que tá aqui abaixo e vem fazer parte do Inglês 365. Vem estudar inglês comigo, porque aí qualquer dúvida você vai tirar diretamente comigo. E vai ter muito exercício para praticar, vão ter outras aulas e revisões ali na frente para que você lembre disso tudo que a gente viu. E vai ter todo o suporte meu e da minha equipe. Mas, summarizing, vamos finalizar esse vídeo relembrando as 3 regrinhas, tá? First, o Simple Present é utilizado para falar sobre rotinas, hábitos, hobbies, ações frequentes e também para verdades absolutas, situações perenes, né, duradouras, enfim. Number 2, nós vamos precisar modificar os verbos, as ações, quando nós falarmos em he, she ou it. And number 3, nós vamos precisar de ajuda para colocar no negativo e também para fazer pergunta. Os auxiliary verbs. Aposto que agora ficou muito mais fácil para você entender o Simple Present, né? E agora você pode voltar e cantar aquela música do The Police, entendendo muito melhor do que antes. E esse conteúdo te ajudou? Então deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e te vejo no próximo vídeo. See ya!